Hoje vamos conversar sobre o case 163, doado pelo nosso colega Pacheco, engenheiro mecânico, especialista em engenharia de integridade de equipamentos estáticos, com foco em NR13. Trata-se de um tubo de parede d'água de uma caldeira que opera com pressão de 80 bar, utilizando água desmineralizada e fosfato. E a falha ocorreu próxima do teto, com vazamento para o externo da caldeira, ou seja, no lado mais frio do tubo. O tubo estava em operação há 10 anos. Esses tubos de parede d'água são de aço carbono comum, ou seja, não tem elementos de liga e tem baixo teor de carbono, neste caso, 0,17%. A composição química do tubo, que atende ao grau 20G da norma GB 5310, de tubos sem costura utilizados em aplicações de alta pressão, mostra um aço com teores de impureza enxofre e fósforo baixos e elementos residuais bem baixos, o que é um bom indicativo de qualidade. A microestrutura desse tubo sem costura é do tipo ferrítico-perlítica, com pequena quantidade de perlita, como seria esperado. Esse tubo tem tamanho de grão na ordem de 20 microns, típico para esse material, e suas propriedades são compatíveis com as esperadas. Uma característica interessante de observar em tubos de aço baixo carbono, que trabalham em temperaturas um pouco mais elevadas, é a presença de cementita livre em contornos de grão. Isso acontece pois o carbono que fica em solução sólida acaba precipitando no reaquecimento do aço. Muitas pessoas, quando analisam esses tubos, acreditam que sejam trincas, mas basta fazer uma análise sem ataque metalográfico para distinguir, pois uma trinca é evidenciada sem ataque, enquanto a cementita somente aparece depois de aplicado o reagente metalográfico, nesse caso, o Nital. Óbvio que quando se faz uma análise em microscopia eletrônica de varredura, tudo fica muito mais claro, mais resolvido de fato, e fica fácil distinguir o que é uma lamela de cementita na perlita, um contorno de grão sem precipitação ou um filme de cementita precipitado em contorno de grão, ou seja, a cementita livre. No MEV, os carbonetos se mostram brancos. A cementita é o carboneto de ferro, Fe3C, e muito diferente dos vazios escuros e das trincas. Um detalhe importante é que não pode ter uma quantidade muito grande de cementita em contornos, pois o material fica fragilizado. Mas nesse caso a gente vê que a quantidade é pequena, pois a propriedade de dutilidade do material está muito boa. 36% de alongamento, quando precisaria ter no mínimo 24%. O tubo com falha tinha diâmetro 51 mm e espessura de parede de 5 mm, e uma membrana soldada no externo. Estas fotos mostram um trecho do tubo assim que foi retirado da caldeira, com uma única trinca irregular no externo, na região da membrana, e pelo interno do tubo cortado em meia cana, verificam-se múltiplas trincas paralelas entre si, longitudinais ao tubo. O material enviado para o laboratório teve a membrana removida e foi esmerilhado no externo. No externo, em detalhe, se vê a trinca irregular posicionada no local onde a membrana estava soldada ao tubo e, no interno, as múltiplas trincas. A trinca vazante é do tipo thick-edged, ou seja, no local da abertura a espessura se manteve sem redução ou afinamento, o que indica que não houve um processo de corrosão com perda de espessura e nem deformação plástica que causaria um aumento de diâmetro. E claramente percebe-se que não houve sobrecarga no tubo, e sim, o que ocorreu foi uma fragilização. Existem muitos tipos de mecanismos que causam aberturas desse tipo janela em tubos de parede d'água de caldeira, todos frágeis,
como danos por hidrogênio, fadiga térmica, fluência em baixa temperatura e corrosão-fadiga, que, como veremos, foi o caso desse tubo. A macrografia da seção transversal, fora da região de vazamento, mostra que no interno do tubo, no lado água, waterside, existem múltiplas trincas paralelas, propagando na espessura. E no externo do tubo, outside, existe uma trinca na margem da solda. Nesta macro, não tem a membrana, pois essa foi removida antes do envio do tubo para o laboratório. Mas está claro na macrografia que essa trinca, que partiu da superfície externa, não está propagando na espessura, e sim causando um destacamento da solda. Aliás, observando a superfície externa do tubo, é possível perceber esses destacamentos da solda, e as micrografias mostram que as trincas irregulares seguem a linha de fusão. Neste caso, a zona termicamente afetada é baenítica e a solda é ferrítica com grãos colunares. A dureza do tubo é da ordem de 77 Rockwell B e a dureza da solda é da ordem de 87 Rockwell B, usual. E essa variação de propriedades favorece a formação de trincas na margem da solda devido a um efeito de fadiga térmica na região da membrana, onde existe forte restrição. Embora este não tenha sido o mecanismo principal que levou ao vazamento, estas trincas tendem a aumentar os efeitos das tensões térmicas induzidas pela expansão, pois os tubos acabam se movimentando. As trincas que propagaram através da espessura e que caracterizam o mecanismo de falha preponderante iniciam na superfície interna dos tubos, em pontos de corrosão localizada, como pites. Esses pontos correspondem a regiões onde foi rompida a passividade do filme protetor no interno do tubo, normalmente assegurado pela manutenção de um bom tratamento da água. E nestes pontos, o processo de corrosão se inicia. Nesse caso, não foi identificada no produto de corrosão a presença de nenhum contaminante agressivo, como cloro ou enxofre. As trincas são paralelas, preenchidas com óxidos, transgranulares e com sua ponta arredondada, típicas do processo de corrosão-fadiga, que pode estar associada a um baixo pH, elevados teores de oxigênio dissolvido ou contaminantes na água, como cloro e enxofre, associada a tensões ou deformações cíclicas, normalmente de natureza térmica, em locais de maior restrição, exatamente onde existem as soldas de suporte e a membrana também. A literatura básica sobre tubos de caldeira mostra casos similares. O Guia de Campo do EPRI, o Instituto de Pesquisas de Energia Elétrica americano, um dos mais atuantes neste segmento, mostra quais as condições devem ser investigadas que tipicamente levam ao processo de corrosão-fadiga, associadas à geração de tensões, como os procedimentos adotados em startups e shutdowns, além de controles de água e tratamentos de limpeza. É muito importante mencionar que, sem a análise metalúrgica que mostra evidências macro e microscópicas dos danos, associada a informações sobre o histórico de operação, seria bem difícil afirmar definitivamente qual foi o mecanismo de falha. Quando se faz uma análise microestrutural, fica bem mais fácil entender os mecanismos. Inclusive, identificar qual o mecanismo principal e como outros mecanismos secundários estão contribuindo para a falha. E ao conhecer os mecanismos, fica mais fácil entender as causas. E com isso, fazer uma boa avaliação da causa raiz. Ao conhecer a causa raiz, fica mais fácil mitigar o problema. Gostaram?
Visitem o nosso site www.materials.life e estudem este e outros cases. A consulta é gratuita, basta se registrar. E se você quiser fazer referência do site e usar nossas imagens em alguma publicação, será um prazer. Mas façam referência, ok? Aproveitem!